Então agora eu vou falar só da engenharia elétrica, que é a engenharia que eu tenho domínio, para a gente falar um pouco sobre ela. Então a engenharia elétrica ela sofreu algumas derivações. Nós temos a engenharia da computação, a engenharia de telecom, a engenharia de automação e controle, a engenharia eletrônica, a engenharia de transmissão, a própria engenharia elétrica, a de biomédica, a de energia e a de software. Claro que tem algumas aqui que transitam entre outras áreas de engenharia, como por exemplo automação e controle, anda juntinho ali com a mecânica. Então todas essas engenharias são, né, derivadas, braços da engenharia elétrica. E por esse motivo, o CREA para engenharia elétrica tem dois artigos, o artigo 8º, que traz para a gente todas as atribuições do engenheiro eletricista na modalidade de eletrotécnica. Então, toda a parte relacionada à energia está no artigo 8º, e todas as atribuições relacionadas à eletrônica, à computação, à telecom, estão no artigo 9º. E aí, cada derivação da engenharia elétrica vai ser atribuído um artigo 8º ou o artigo 9º, ou os dois artigos. Então fica mais ou menos assim. Se eu não estiver exatamente correto, vocês me perdoem. As engenharias relacionadas à eletrônica, você vai ter acesso ao artigo 9º. E as engenharias relacionadas à energia, você vai ter acesso ao artigo 8º. E a engenharia elétrica, propriamente dita, você vai ter os dois artigos, que a gente chama de generalista. Mas Vinícius, então eu entendi isso daí, qual é o BO e o que eu preciso, e o que é melhor ser feito? Na verdade, não existe melhor e nem pior. Se você ainda está pensando em entrar para engenharia elétrica, se você já é estudante ou se você está para formar, o que você precisa fazer aqui é descobrir qual é a ênfase que a sua faculdade está dando para o seu curso. Muitas vezes a faculdade já diz que ela tem engenharia da computação ou que ela tem engenharia de automação e controle, mas muitas vezes ela fala que ela tem engenharia da computação e engenharia elétrica. Só que quando você olha para a matriz curricular do curso, a engenharia elétrica que eles têm puxa muito para automação e controle, por exemplo. Então, quando você formar, você vai ter acesso ao artigo 9º e não vai ter acesso ao artigo 8º. E qual é o BO aqui, né? Qual é o problema? O problema é a sua frustração. Da mesma forma que se a sua faculdade, universidade for generalista, você vai ter acesso aos dois artigos. E qual que é o problema, né? Qual que é o BO aqui nessa questão? O problema aqui é você entrar numa faculdade de engenharia elétrica, querendo trabalhar na área de energia, por exemplo, e a ementa dela ser toda conduzida para uma engenharia de automação e controle. E aí lá na frente acaba frustrando suas expectativas e porque você não sabia que a sua engenharia, a engenharia que você queria, você não teve acesso às matérias e acaba se frustrando. Isso é pior quando você forma e descobre isso quando olha o seu acesso ao CREA, as suas atribuições e você não tem um artigo que te habilita a atuar naquela área. Da mesma forma que ser generalista é melhor ou pior, eu acho que não existe essa classificação de melhor e pior. A minha graduação, por exemplo, é generalista. Eu tenho acesso aos dois artigos. Eu descobri isso sozinho no 8º período, se eu não me engano, durante uma conversa informal no meu estágio com outros engenheiros, né? Eles me perguntaram, eu fiquei com essa dúvida, comecei a pesquisar e descobri que era generalista. Naquele momento, eu fiquei feliz porque eu descobri que eu poderia atuar em todas as áreas da engenharia elétrica, mesmo já sabendo que eu queria a parte de energia. Só que hoje, olhando para trás, eu não sei se é melhor ou pior, porque eu tive muitas matérias obrigatórias, matérias até em excesso, da área de telecom, da área de computação, de automação e controle, que talvez, para mim, no meu caso, que escolhi a parte de energia, né, de potência, poderia ter sido optativa. E aí eu poderia ter focado em outras matérias da área de potência que dariam mais bagagem para minha graduação. Então, eu não acho que existe melhor e pior. Eu só acho que você deve
saber qual é a sua ênfase, descobrir qual é a ênfase do seu curso, para você não se tornar um profissional frustrado com a engenharia elétrica por conta de uma informação que na maioria das vezes eles não te dão quando você inicia a faculdade.